como é a renovação da mente e como fazer isso. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito. E para começar o assunto de hoje, abre comigo a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 7 ao 9, que diz o seguinte: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus da paz será convosco. Aqui o apóstolo Paulo dá alguns conselhos à igreja de Filipe. Ele dá estes conselhos, mas não se limita só para aquela situação e nem para aquela época, porque este assunto é algo atemporal. O pensamento continua sendo o mesmo. O pensamento continua tendo o mesmo poder do que naquela época. Então, é algo atemporal. A nossa mente, ela tem um poder muito grande, tanto é que ela é que rege as nossas ações. Sabe, muitas das vezes nos sentimos tristes por não conseguir orar, não conseguir ler a Bíblia e estar cada vez mais apegados ao pecado. E sabe por onde começa tudo isso? Pela nossa mente. Pelos nossos pensamentos, pois quando colocamos algo na nossa mente, muitas das vezes a gente acaba alimentando estes pensamentos a ponto de começarmos a agir de acordo com eles. Então, cada vez mais que tu for alimentando pensamentos pecaminosos, mais pecados tu vai cometer. E também, se tu pensa muito em coisas que não edificam, fica difícil tu ter uma vida constante com Deus. Mas o próprio Deus nos diz para renovar os nossos pensamentos. Mas como isso? Como se renova um pensamento? Como mudar a minha mentalidade? Eu vou dar aqui algumas dicas sobre como mudar a nossa mentalidade. Sabe, primeiramente, mude o foco. Por exemplo, se tu quer de fato ter uma vida com Deus e não consegue, procura parar de alimentar a tua mente com o que tu já vem alimentando. Pois se tu não consegue estar focado em Deus, é porque tem alguma coisa que tu anda alimentando na tua mente. Muitas das vezes não são nem pecados, mas coisas que te distraem, coisas que não edificam, sabe? E tendemos a ficar mais distante mesmo quando fazemos isso. Então, como vamos fazer para renovar a nossa mente? Primeiramente, elimine aquilo que te afasta de Deus. Por exemplo, tu tem que identificar o que faz com que a tua mente se distraia. Por exemplo, eu escuto música secular. Eu tô dando um exemplo. Isso te faz pensar em outras coisas, fazer com que tu não queira buscar a Deus, elimine isso da tua rotina. Se isso faz tu se afastar de Deus, se isso faz com que tu tenha uma vida devocional mais fria. Então, elimina. Outra coisa que tu tem que fazer para renovar a sua mente, obviamente que tu não consegue isso sozinho, tu precisa da ajuda do Espírito Santo, precisa da ajuda de Deus. Fale para Deus, abra teu coração, que tu quer mudar os teus hábitos, porque sozinho tu não vai conseguir, porque pela força do nosso braço tendemos ao fracasso. Amém? É isso mesmo. Abra teu coração para Deus e comente sobre isso. Comente sobre tu querer mudar a tua vida devocional, enfim, tu querer se achegar mais a Ele. Uma coisa que me ajudou muito é jejum. Sério. Faça jejum. Eu acho não, né? Tenho certeza que vai ajudar a renovar a tua mente.
E também começa a se alimentar de conteúdos cristãos. Por exemplo, eu assisto canais de humor, enfim, de qualquer coisa. Obviamente que tu pode fazer isso, mas se tu se alimenta muito disso, pode te distrair, não é? Então se alimenta mais de conteúdos cristãos, músicas, entretenimento, vídeos, filmes, enfim, vai te ajudar muito. Assistir cultos, no teu dia a dia mesmo, sabe? Não tô falando só no final de semana aí na igreja e tal. Obviamente que isso é ótimo, maravilhoso, mas tô falando no teu dia a dia, pois a renovação da mente é algo diário, não é algo só do final de semana, amém? Então, vai consumindo conteúdos cristãos, ao mesmo tempo vai ficando menos tempo em conteúdos que não edificam. Eu tô falando menos tempo porque talvez seja algo que somente o entretenimento, não é? E vai substituindo, sabe? E isso vai te ajudar muito. Tem conteúdos que, além de alimentar espiritualmente, eles nos ensinam. Além de nos ensinar, nos edificam muito. Outra coisa também é a leitura bíblica. É fundamental, gente. Fundamental, sério. Pois alimenta muito e Deus fala conosco através da palavra. E a palavra de Deus nos alimenta, ou seja, o próprio Deus nos alimenta com a leitura bíblica. Sério, tu precisa disso. Além dos conteúdos cristãos, também tu precisa da leitura bíblica. E precisa ser todo dia, se tu quer uma renovação na mente. Oração também, passar um tempo de qualidade com Deus, vai mudar muito a tua vida. Precisa ser um tempo de qualidade. Obviamente que tu pode orar o restante do teu dia conversando com Deus. Por exemplo, tô lavando uma louça, tô conversando com Deus. Maravilhoso, continue assim. Porém, tu também precisa tirar um tempo com Deus, que aquilo te renova, sabe? Passar um tempo com Deus nos renova. E outra coisa, além dessas atividades espirituais que a gente precisa de fato fazer, que é consumir conteúdo cristão, retirar do nosso dia a dia aquilo que não edifica, aquilo que te afasta de Deus, leitura bíblica, oração. Além disso, sim, tem mais. Além disso tudo, tu precisa pedir a Deus uma renovação de mente. Isso é fundamental, porque tu não pode simplesmente fazer, novamente eu vou dizer, né? Eu sempre vou bater nessa tecla, tu não pode fazer na força do teu braço, tu simplesmente eu vou fazer isso, aquilo e aquilo. Não, tu precisa ter uma direção de Deus. Outra coisa que eu queria entrar nessa questão do jejum. Eu gostaria de entrar nessa questão do jejum e difundir um pouco sobre este assunto, pois muitas das vezes, quando tu faz o jejum, tu fica perspectivo espiritualmente. Tu percebe o que há de trás da tua preguiça de buscar a Deus, da tua frieza. Tu pode até perceber que pode existir demônios atuando nesta área. E, através do jejum, tu pode identificar estes demônios e não cair nas artimanhas deles. E expulsar da tua vida em nome de Jesus, pois precisamos expulsar, não é? E através do jejum a gente começa a ter mais discernimento e entender se há algum demônio atuando naquela frieza, naquela falta de busca, ou se é coisa simplesmente da tua preguiça. Então, são coisas que nos ajudam a identificar e também, ao mesmo tempo, nos ajudam a ficar mais sensível ao Espírito Santo. O jejum tem este poder. Talvez tu nunca tenha jejuado e pensa, como é que eu vou jejuar? Eu sou muito fraco. Faça em pequenas horas e com o tempo tu vai aumentando os horários até se acostumar totalmente. Então começa devagarinho. Obviamente não vai fazer um propósito assim grandioso se tu não consegue. Faça aquilo que tu consegue de começo e depois com o tempo, quanto mais tu for pegando discernimento e buscando mais a Deus, com o tempo tu vai conseguindo aumentar as horas de jejum. Amém? Então, depois disso tudo, eu tenho certeza que Deus vai renovar a sua mente. Sabe por quê? Porque tu vai se alimentar de outras coisas. Tu vai parar de se alimentar com coisas que não edificam, com coisas até mesmo pecaminosas. Porque há essas duas coisas, o que não edifica
e o que é pecaminoso. E precisamos remover das nossas vidas. Obviamente que a gente pode ter sim nossos momentos de distração, nossos momentos de entretenimento, mas nada que fuja do que Deus estabeleceu, sabe? Então, para ti que quer ter a mente renovada, precisa fazer isso. Pois se alimentando de lixo, não tem como ter renovação de mente. E muitas das vezes nos alimentamos de lixo. E como vamos ter o Espírito Santo se não estamos nos alimentando do que dá vida, não é? Então é isso, gurizada. Este foi o assunto de hoje sobre renovação na nossa mente. E este assunto é muito importante porque eu vejo muitas pessoas que querem ter uma vida com Deus mais saudável, que quer sentir a presença de Deus, quer de fato se arrepender de seus pecados, mas está lá se alimentando do lixo. Então, precisamos alimentar a nossa mente com vida. Precisamos alimentar a nossa mente com o que edifica. E só assim Deus vai renovar a nossa mente de fato. Amém, gurizada? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. E se tu quer me mandar o teu testemunho para vir ao ar, quarta-feira, às 16 horas, me mande o teu testemunho por este e-mail que está aqui embaixo. Me mande o teu testemunho. A gente vai lá, troca teu nome se for o caso. Mas como assim mandar o testemunho? Mande algum testemunho de vida, algum testemunho seu de algum cuidado de Deus ou até mesmo uma experiência que tu teve com Deus. Creio que vai edificar a vida de muitas pessoas. Se tu quer se identificar, fala teu nome mesmo, mas se não quer, a gente coloca o nome fictício. E é isso então, gurizada. Um beijão e até a próxima. Deixa aquele like se tu esqueceu de deixar. Comenta aqui embaixo sobre esse assunto e vamos bater um papo que vai ser muito bacana. E se inscreve no canal se tu não é inscrito. Se tá escrito assim, inscrever-se em vermelho, é porque tu não é inscrito. Então, aperta ali e se inscreve, ok?